Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre a psicologia por trás da série Cassandra, da Netflix. Eu sou Vinícius Andrade, psicólogo e professor de psicologia junguiana, e esse é o canal Jung Descomplicado. E se a sua casa fosse completamente controlada por uma inteligência artificial? Tudo otimizado pensando no seu conforto e no seu bem-estar, todas as suas necessidades atendidas, as suas demandas antecipadas, mesmo antes de você perceber. Parece um sonho, né? Mas e se essa inteligência artificial começasse a controlar a sua vida e a sua rotina? Se ela demonstrasse saber mais sobre você do que você mesmo? Se ela passasse a tomar decisões no seu lugar? É exatamente isso que acontece em Cassandra, uma minissérie da Netflix que vem deixando muita gente de cabelo em pé. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o enredo da série e sobre um aspecto psicológico presente na série que é perturbador tanto na série como na vida real para muitas pessoas. Cassandra é uma minissérie de suspense, de ficção científica, que traz discussões interessantes sobre o uso da inteligência artificial e a nossa relação com a tecnologia. A minissérie conta a história de uma família que se muda após uma experiência traumática. A irmã da protagonista se suicida e a filha mais nova do casal é que encontra o corpo. Eles entendem que é insustentável continuar nessa casa e decidem se mudar. Ao se mudar, eles compram uma casa construída na década de 70, mas quando eles chegam na casa, eles percebem telas em todos os cômodos. Existe um robô desativado na casa. Existe um quarto com uma CPU gigante que toma todo o espaço. O filho mais novo, então, resolve tentar consertar e reativar essa espécie de inteligência artificial. Eles entendem assim que a casa é equipada com esse sistema de IA chamado Cassandra. No começo, tudo parece perfeito. A IA cuida da rotina, ela cuida das pessoas, ela toma pequenas decisões aparentemente inofensivas, como cortar a grama, sugestão de cardápio. Mas ao longo da série, a IA vai mostrando um lado perverso. Ela começa a interferir na vida dos moradores e especialmente interferir de maneira negativa na vida da protagonista da série. Cassandra começa a criar armadilhas psicológicas e literais, físicas. Cassandra começa a limitar a liberdade dessas pessoas e o que era um sonho se torna um pesadelo, uma verdadeira prisão. A série vai então apresentando cenas da década de 70, quando essa inteligência artificial foi construída, e antes dela ser construída. A gente vai descobrir então que Cassandra, na verdade, era uma pessoa que existiu de fato. Cassandra era a dona dessa casa. Ela passou por diversas situações traumáticas. Ela vivia uma relação abusiva com o marido, ela foi traída diversas vezes, ela viu o marido sendo agressivo e violento com o filho. Em determinado momento, ela engravida e o marido utiliza ela como uma cobaia. Ele é um cientista, ele está desenvolvendo uma espécie de ultrassom e ele quer porque quer saber o sexo da criança. Ele submete a ela a esse procedimento, só que ela é exposta a uma alta radiação, que leva a ela duas consequências. Primeiro, a criança nasce com comprometimentos, e um deles é a deformação física. Ela tem um rosto deformado. O pai quer proteger essa criança, então ele cria ela escondida, com todo o luxo, mas num verdadeiro cativeiro. Uma outra consequência é que Cassandra, ela desenvolve câncer. E quando ela descobre, ela já está com metástase. O câncer é um câncer agressivo e está espalhado por todo o corpo dela. Então Cassandra veio passando por diversos abusos, diversas experiências traumáticas. Ela descobre que o marido esteve desenvolvendo um projeto cujo intento era preservar a psique de uma pessoa. Esse projeto foi barrado, mas a ideia do projeto era preservar emoções, memória, linguagem, todas as funções psicológicas, literalmente preservar a psique de uma pessoa, tirar a psique do corpo e colocar no CPU, na máquina, né, na inteligência artificial. Como eu disse, esse projeto é barrado, mas Cassandra, sabendo disso, sabendo que ela tinha pouco tempo de vida e diante da sensação de dívida que o marido estava com ela exige que ele faça esse procedimento com ela. Então, Cassandra, ela passa por um procedimento onde ela vem a óbito, mas a memória, a percepção, a linguagem, as emoções, toda a psique dela é então transferida para esse CPU que está ligado a monitores em todos os ambientes da casa e existe um robô que é controlado por essa inteligência artificial.
A gente vê na série que a experiência de transferir a psique tecnicamente deu certo, mas no campo relacional foi um desastre, porque o filho de Cassandra não se deu bem com aquela ideia, ele não queria se relacionar com ela. O marido se sentia culpado, então no começo ele até ficou ali alimentando uma relação com a inteligência artificial, mas logo ele trouxe uma outra pessoa, uma outra mulher para morar na casa, que era a mulher com quem Cassandra foi traída. E Cassandra começou a fazer uma tortura. Ela aprisionou essas pessoas dentro da casa, uma tortura física, uma tortura psicológica. Ela não aceitava ficar sozinha, ela não aceitava a presença dessa outra mulher na casa. A gente chega a um ponto da história onde a família consegue sair dessa casa. Então, esse marido de Cassandra sai, leva o filho, mas deixa a filha para trás. Nessa saída, eles sofrem um acidente, o filho morre, Cassandra então vê o filho morto e ela entende que ela não vai ter condições de cuidar da filha. Então ela se desativa e a filha fica entregue à própria sorte lá no cativeiro. O que a gente percebe é que quando a família Priu compra essa casa e reativa essa inteligência artificial, a inteligência artificial, a Cassandra, ela quer voltar à vivência do passado, ela quer ser novamente dona de casa, que era um papel que ela desempenhava, ela quer ser a mãe protetora para essas crianças, que é o que ela fazia, só que ela tenta fazer isso de uma maneira completamente exagerada, e ela entende que ela precisa eliminar a mãe real, a personagem principal, para ela poder cumprir o seu intento. E o que mais me chamou a atenção nessa série, do ponto de vista psicológico, é a vivência da experiência do trauma. Porque eu acho que a série foi extremamente fidedigna ao que é a experiência do trauma. Todos nós passamos por experiências de trauma durante a nossa vida. Passar por uma experiência de trauma não é a priori um problema. Todos nós vamos passar. O problema é quando a gente passa por uma experiência de trauma e a gente fica aprisionado à resposta traumática. As nossas emoções fazem com que a gente fique preso a essa resposta. Para tentar ser o mais claro possível, vamos supor que você esteja passando na rua e você seja assaltado, a pessoa coloca uma arma, assalta, leva os seus bens. Isso é uma experiência que tem um potencial traumatizante. As suas emoções naquele momento, elas vão ser reguladas para você lidar com aquela situação de perigo. Então você vai sentir medo, você vai sentir pânico, o frio na barriga, a respiração ofegante, o seu corpo está se preparando ou está tentando lidar com aquele perigo. Mas isso não significa que você vai desenvolver uma traumatização, que você vai ficar fixado na resposta de traumatização. Se você passa por essa situação, a pessoa vai embora, você consegue acionar a polícia, você consegue acionar um parente, alguém com quem você se sinta seguro, você é acolhido, a polícia intervém, recupera seus bens, ou você, de fato, você consegue recobrar um senso de segurança, as suas emoções se autorregulam. E você tem uma chance enorme de não ficar preso a essa resposta traumática. Agora, vamos supor que você passe por essa situação, você não consegue acionar, você fica sem o celular, você está longe de casa, você ainda vai ter que ficar tarde na noite na rua para voltar para casa, e você vai ter que passar por aquele lugar no outro dia e depois, porque é o caminho do seu trabalho. Ou seja, não tem um tratamento para aquela situação, um tratamento emocional. Você não consegue recobrar um senso de segurança. Então as suas emoções, elas se regulam para o perigo, mesmo que no dia seguinte não aconteça nada. A gente vai tendo comprometida a nossa capacidade de avaliar a vida, o que está acontecendo, o perigo. Eu vou passar por uma rua, eu já vou sentir pânico, já vou sentir uma crise de ansiedade, por exemplo, ao passar na rua, mesmo que eu esteja com outra pessoa, mesmo que seja em outro horário, mesmo que tudo esteja me mostrando que eu esteja seguro. Então, é essa regulação que pode acontecer ou pode não acontecer após um evento traumático que faz com que a gente fique fixado nessa resposta. Então, quando a gente volta à cena onde a gente viveu a experiência do trauma, ou a gente volta a uma situação que tem uma dinâmica parecida, e a gente volta a sentir aquelas emoções, o que é que o nosso sistema nervoso quer? Ele quer que a gente complete uma resposta que ficou em aberto. Você lá atrás não pôde responder, não pôde reagir, mas ele quer que você recobre o senso de segurança. Então, a nossa mente, ela trabalha para tentar processar essas emoções, para tentar fazer com que a gente complete uma resposta, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Na minha leitura, isso é parte do que aconteceu com a Cassandra na série.
Para quem assistiu a série, Cassandra era uma mãe feroz, era uma mãe que defendia o filho dela. Ela, inclusive, cometeu crimes para defender esse filho. Ela vivia sobre essa prisão, né, desse papel de mãe e de esposa que a sociedade coloca. E isso era o que preenchia o sentido de vida para ela. E ela teve essa experiência interrompida de maneira abrupta. Por um capricho do marido, ela teve a sua vida ceifada, ela teve roubado dela também a vivência da maternidade, quando o filho morre e ela percebe que ela não pôde dar conta. Então, quando ela volta no futuro para essa família atual, que é a família que se muda para casa, é como se ela quisesse completar a resposta. É como se ela quisesse recuperar e processar aquelas emoções. Então, ela se torna a melhor amiga da menina que tem na casa. Ela interfere numa relação problemática que o adolescente da casa tem. Ela quer voltar a ocupar o papel da maternidade de uma maneira distorcida, porque ela está sob o efeito dessa fixação na resposta traumática. Parece louco porque a gente está falando de uma inteligência artificial, mas no enredo da série, a psique dela é transferida com sucesso. Então ela vai reproduzir também as respostas traumáticas. E uma coisa que essa fixação rouba da gente, como eu disse anteriormente, é a nossa capacidade de fazer uma leitura da realidade. Então, ela não consegue entender que ali não é a família dela, que ali não é mais a casa dela, que aquelas pessoas morreram. Ela projeta nas pessoas e ela quer reviver a experiência. Então, a gente vai passando a vida, quando a gente está preso nessas respostas de traumatização, querendo reviver experiências que já passaram, que já acabaram. Então, a gente precisa muitas vezes, né, quando a gente vai se conscientizando no trabalho de autoconhecimento, no processo terapêutico, a gente precisa avisar para o nosso sistema nervoso, avisar para a nossa mente. Acabou, passou, né? E a série é muito interessante porque ela traz essa fixação. Então, eu acho que isso é muito interessante. Eu sei que a gente poderia falar de diversos outros pontos da série, inclusive fazendo uma ligação mais direta com a psicologia de Jung. Essa sombra coletiva em torno do papel da mulher, da maternidade, da boa mãe, da boa esposa. Tem toda uma problemática também em torno do marido da personagem principal, que, né, tem atitudes assim altamente questionáveis. Mas eu resolvi fixar aqui na experiência do trauma e trocar aqui com vocês. Agora eu quero saber, você já assistiu a série Cassandra? O que você achou? Você tinha pensado nessa perspectiva da reprodução, da fixação da personagem principal nas emoções que ela viveu na experiência do trauma? Comenta aqui e deixa a sua opinião. Esse vídeo é um pouco diferente do tipo de vídeo que eu costumo gravar aqui no canal. Também quero saber se você gostou. E para a gente não fechar assim o nosso ritual, se você ainda não me segue, se inscreve aqui no canal, curta, comenta, me segue lá no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.